Paz de Jesus. Paz de Jesus. Amém. Todo mundo fraco, né? O ensino que eu vou ministrar agora é um ensino importante para as nossas vidas, né? Ele tem como tema jovens cheios do Espírito Santo, né? Movidos pelo Espírito Santo, conduzidos pelo Espírito Santo. Eu sou Valdivino, sou casado, tenho 4 filhos, tenho filho casado, tenho neto, né? E faço parte do Grupo Sagrado Vida. Falar um pouco de exemplos jovens cheios do Espírito Santo, que é narrado na Sagrada Escritura. Vou falar um pouco da promessa do Espírito Santo para os jovens, falar um pouco do cumprimento dessa promessa do Espírito Santo na vida dos jovens e da igreja. Eu quero começar lendo um texto muito interessante, muito importante, que marcou a vida da igreja, principalmente da Renovação Carismática Católica, que está em Joel 3. Quem quiser abrir para acompanhar. Joel 3, a partir do versículo 1. Ave Maria está em qual página? A minha é Ave Maria, mas as páginas são diferentes, porque é grande. 12:29, na Bíblia Ave Maria. Joel 3. É importante a gente ressaltar que Deus, Ele tem no ancião, né, a serenidade do adorador e do intercessor. Mas Ele preferencialmente tem um amor pelo jovem, porque o jovem é corajoso e desbravador. Por isso, em todos os momentos bíblicos, Deus chamou os jovens. Em todos os momentos importantes na vida da humanidade, Deus chamou os jovens. E os jovens deram uma resposta muito agradável aos olhos de Deus. E é por isso que você está aqui hoje. É porque Deus te chamou. Eu tenho certeza que você vai dar uma grande resposta. Aí diz assim: depois disto acontecerá que derramarei o meu espírito sobre todo o ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos anciões terão sonhos. Vossos jovens terão visões. Naqueles dias derramarei também o meu espírito sobre o escravo e as escravas. Farei aparecer prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, turbilhões de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, ao se aproximar o grandioso e temível dia do Senhor. Mas todo o que invocar o nome do Senhor será poupado, porque sobre o monte Sião e em Jerusalém haverá um resto, como o Senhor disse, e entre os sobreviventes estarão os que o Senhor tiver chamado. Na promessa que Deus faz para o seu povo, do derramamento do Espírito Santo de Deus, Ele não esqueceu de mencionar os jovens. E deu para o jovem o dom mais precioso, que é o de ter visão. É o de ter a capacidade de enxergar, de ver longe. Porque o seu coração é munido de esperança. Porque ele tem ainda muito tempo de vida, diferente do ancião. Por isso Deus dá a ele essa graça de ver longe. E o sentido de ter visão faz com que o jovem tenha coragem, porque ele está vendo que aquilo vai trazer resultado. É por isso que o Senhor
no momento em que ele vai fazer uma promessa para o seu povo, ele vai mencionar o jovem com a graça da visão. Interessante que ele fala assim, vossos filhos e vossas filhas, né? Dá o entendimento também de que esses filhos e essas filhas são jovens. Não dá? Ou não? Dá, né? Vossos filhos e vossas filhas. Também dá o entendimento de que os filhos dos meus filhos, ou um entendimento de que vai haver uma perpetuação dessa graça e dessa bênção. É a promessa da vinda do Espírito Santo de Deus sobre o seu povo. E aí eu quero voltar na história bíblica. Vou lembrar de um jovem chamado Jacó, que tem um filho chamado José, e que esse filho é um escolhido de Deus, e que apesar dos irmãos terem uma certa dificuldade de relacionamento com José, pelo fato de perceber nele um jovem escolhido por Deus, apesar de todas essas dificuldades, Deus vai abrindo estratégias para que a graça dele se manifeste através desse jovem. E olha o que Deus, como Deus gosta de preparar o jovem e como Deus gosta de dar missões importantes para o jovem. José era o filho mais novo. E o que acontece com José? Os irmãos decidem que vão tirar a vida de José. Nessa decisão tinha um irmão lá que gostava de José. Porque via em José a ação do Espírito de Deus. E ele intercede e fala, não vamos fazer isso não. Aí um sugere, então vamos botar ele dentro da cisterna e deixar ele morrer aí dentro dessa cisterna, né? Porque nós não vamos sujar a mão de sangue. Aí um outro tem uma outra ideia, não vamos fazer isso não, vamos tirar ele da cisterna e vamos vendê-lo como escravo. Estava passando uma caravana de mercadores de escravos. Tiraram José e vendeu como escravo. Para muitos, nossa, mas a mão de Deus pesou contra esse jovem forte, né? E aí a gente precisa de ter um entendimento também. Qual é a caravana de escravo que passa pela vida do jovem e que às vezes esse jovem é comprado por ela? Quais são os irmãos que às vezes tentam vender você, jovem, para uma caravana de escravos? Ou te jogar no fundo de um poço? E qual é o grito do Espírito Santo de Deus que está dentro de você? Essa ação do Senhor que está dentro de você. Porque você é um jovem movido pelo Espírito Santo de Deus. Se não é, pelo menos nós vamos clamar essa manhã para que isso aconteça. E olha o que acontece com José. José é levado para o Egito. Olha a estratégia de Deus. Ele é vendido para um egípcio. Começa a trabalhar na casa daquele egípcio. Ele era um jovem bem afeiçoado. A esposa do egípcio começa a sentir uma certa atração por ele. E tenta José. Ele é um jovem cheio do Espírito Santo de Deus. Não aceita aquela sedução. E ela entrega maldosamente ele ao marido, inventando uma história, e ele vai preso. E na prisão ele começa a interpretar sonhos. A estratégia de Deus. E o faraó começa a ter sonhos. E os seus magos e sábios não conseguem interpretar os sonhos. E eles ficam sabendo de que tinha esse intérprete de sonho dentro do cárcere e chama
José, e José interpreta os sonhos de Faraó, e o Faraó o coloca como administrador do Egito. Abaixo do Faraó, quem mandava era José. E qual era a estratégia de Deus para esse jovem cheio do Espírito Santo de Deus? Salvar a sua família da fome. Por isso Deus coloca José em alta conta no Egito. Porque a família de José era a família que dava continuidade ao povo escolhido e que desse povo veria o Messias. Por isso esse povo não podia morrer de fome. Então Deus utilizou de uma estratégia, ungiu com o Espírito Santo um jovem para que ele pudesse ser o canal da graça para dar sustentação à sua família, que é a família que vai trazer para o mundo o Salvador. É descendente dessa família, é o povo escolhido. Tal é a graça do Espírito Santo na vida do jovem. Talvez, jovem, você seja o José da sua casa. Talvez a estratégia que Deus está usando para salvar os seus pais, para salvar os seus irmãos, para trazer a reconciliação da sua família. Talvez você seja essa estratégia de Deus. Para trazer as bênçãos que Deus tem tentado despejar na sua casa. E às vezes os seus pais têm bloqueado isso. Talvez você seja esse José. Tenho certeza que o coração de alguns está sendo movimentado. Interessante que José consegue suprir de mantimento a sua família com fome e ainda por cima trazer a sua família para junto dele no Egito. Interessante que o faraó pede para José escolher as melhores terras e assentar ali a sua família. Porque aquela família era a família escolhida, para que dali iria nascer o Salvador do mundo. Depois, esse povo convivendo ali, morre José, morre o faraó, esqueceram a importância do povo judeu, eles caem na escravidão, porque também pararam de cultuar o seu Deus e às vezes até confundiam um pouco com os deuses egípcios. E Deus vai levantar um outro jovem, 400 anos depois, chamado Moisés. E nós só temos o catálogo ou a Bíblia Sagrada do Novo Testamento graças a esse jovem, porque ele foi quem primeiro catalogou a Bíblia. Pegou os fragmentos e foi juntando. Ele é que compôs a Torá, ou o Pentateuco. Cheio do Espírito Santo de Deus, foi criado dentro da casa de Faraó, foi criado como príncipe, filho da princesa. Estudou todas as ciências egípcias. E ainda assim, a ação do Espírito Santo dele foi tão forte que ele não se apegou aos deuses egípcios. E quando o sangue dele foi ferido, quando ele viu um israelita sendo humilhado, sendo castigado por um egípcio, ele não hesitou. Ele defendeu, a ponto de ter, inclusive, cometido o assassinato desse egípcio. E aí fugiu para o deserto aquele jovem. E ele precisava do deserto. Deus o chamava para o deserto. E é importante a gente ter esse entendimento. Nós muitas vezes precisamos de deserto. Precisamos de colocar-nos diante de Deus em silêncio.
ter aquela conversa entre eu e ele. Falar dos podres que eu tenho, e também dos maduros, e também dos verdes, dos floridos, dos agradáveis, do perfume doce. E no deserto aquele jovem é chamado. Moisés é chamado a ter uma conversa com Deus. E nesse chamamento Deus dá a ele uma missão. Liberta o meu povo do Egito. Moisés atendeu. Enquanto Moisés estava conduzindo o povo pelo deserto, Deus levanta outro jovem, chamado Josué. Da altura do Joabe, baixinho e encrenqueiro, porque os israelitas eles não são de grande estatura, não. Mas o Josué era baixinho, ele era baixinho. E aí Deus fala com Moisés, manda uns espiões. É por isso, gente, que os israelitas são hoje o melhor exército, principalmente em tática de infiltração e defesa do mundo. Eles é quem treina os americanos, inclusive os brasileiros. Eles falam fluentemente a língua para onde eles vão em missão. Então, Deus pede que envie os espiões no meio dos filisteus, que eram homens de alta estatura, né? Se diziam os gigantes da terra. Vão dizer até que eram filhos dos anjos com as filhas dos homens, né? E lá vai aqueles jovens, mas Josué, o mais pequenininho, mas mais cheio do Espírito Santo, observar os filisteus. E quando volta, os outros amedrontados, os soldados, os estrategistas, conversando com Moisés, você está doido, Moisés? Você precisa ver o tamanho da mão daquele povo. As espadas, o porte dos soldados. E Josué falava assim, não, Moisés, e para o povo, você precisa ver que terra boa que tem lá. Os cachos de uva, da uva assim, ó, do tamanho de uma goiaba. E os outros, e aqueles soldados, as espadas deles são de aço afiado, Moisés. Nós não dá conta daquele povo, não. Ele falava assim, você precisa ver as tâmaras de lá, o tanto que é doce. É ousado, cheio disso. Enquanto os outros estão enxergando os problemas dos soldados, ele estava enxergando o que a terra podia dar. Aí quando eles falaram assim, nós não precisamos nem tentar invadir. Ele falou assim, que isso, rapaz? Com Deus que nós temos, a gente só precisa de uns 5 ou 6, nós vamos dar de cacete naqueles filisteus lá, ó. Né? Ousado, cheio do Espírito Santo de Deus. E aquela terra é nossa, é prometida, é lá mesmo que é a terra prometida, é lá que jorra leite e mel. Os pastos são verdes, as parreiras são frutosas, lá tem tudo, as figueiras, você nem quer imaginar, as videiras são carregadas de azeitonas. Nós temos que ir, nós vamos vencer. Tanto é que quando Moisés está prestes a morrer, dá a bênção para que ele lidere o povo, e Deus chama Josué para liderar, e consegue dominar aquela terra. Deus levanta outro jovem ousado, chamado Davi. Baixinho também, da altura do Joabe, né? E Davi era um pastor de ovelhas orante. Eu estive lá no campo de Gade, onde Davi pastoreava as ovelhas. É montanhoso, cheio de pedra. Eu ficava imaginando aquele baixinho, né? Olhava para aqueles lugares das pastagens lá embaixo, ficava olhando, rapaz, não dava nem para enxergar Davi direito, só as ovelhas, né? Aí aquele baixinho chamado por Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, escutava Deus. Tudo dele era com Deus.
Até quando ele ia conduzir as ovelhas, ele perguntava para Deus. Os leões, quando atacavam o rebanho, ele conversava com Deus e partia para o ataque. Ele matava os leões no braço. Baixinho, nervoso. E Deus percebe a aflição dos soldados israelitas, porque os filisteus fazem um desafio. Olha, nós temos um soldado só contra um soldado de vocês. E o que vencer, o outro povo se torna escravo, né? O rei de Israel, Saul, que é claro, nós vamos vencer, nossos soldados são bem preparados, certamente lembrou da época de Josué. Nós tínhamos um baixinho e nós conseguimos tomar a terra desse povo, por que nós não vamos vencer esse povo de novo? Né? Só que os filisteus tinham uma surpresa, né? Aí quando os israelitas aceitam, eles mandam a surpresa. Era um gigante. A espada grande, o soldado ia, olhava para aquele homem e falava, nossa, a mão desse soldado, se ele der um tapa em mim, pulveriza, não vou não. Olha o tamanho do pé daquele homem, está doido? E lá vem Davi, aquele baixinho, cheio do Espírito Santo, falou, eu vou, porque ele está desafiando o Deus de Israel. Ele está desafiando o nosso Deus. Os soldados olharam para Davi, você, Davi? Eu vou. Bom, para honrar, o rei permitiu. Davi vai, tentam colocar a armadura do rei em Davi. Davi não dá conta nem de carregar a armadura, gente. E a armadura era tão grande que ele ficou sumido naquela armadura. Não dou conta de andar com isso aqui, não. E ele foi só com a funda. E os outros soldados falavam, Davi, a mão daquele homem é grande, o pé dele é grande. Aí ele olhou para o gigante e falou assim, e a testa dele também é grande. E eu não erro uma pedrada daquela testa de jeito nenhum. Cheio do Espírito Santo de Deus. E ele derrota Golias. Aí vem Jesus como jovem, da descendência de Davi, filho do Deus vivo, através de uma menina. Ontem o Magno falava de 13 a 15 anos, essa faixa, de 12 a 15 anos, nessa faixa. Jovem, e vai ter uma conversa com o anjo e do Espírito Santo vem Jesus. Antes de Jesus começar seu ministério, vem João Batista, cheio do Espírito Santo, denunciando as mazelas daquele povo e preparando o caminho de Jesus. E Jesus, quando começa seu ministério, chama jovens para estar com ele. Chamou também Pedro, mais ou menos da minha idade, né? Tem que ter um Pedro também, né? Tem que ter um ancião aí no meio, né? Chamou Pedro também. E um dos jovens que caminhava com Jesus destacou, chamado João. Jesus prestava bastante atenção em João. E se a gente for ler o Evangelho de João, a gente vai ver que é um dos evangelhos mais completos e bonitos que tem na Bíblia. Porque ele vai tratar de uma pregação que é universal. Mateus foi escrito para os judeus. Marcos foi escrito para os gregos. Lucas foi escrito para os latinos, os italianos. Mas João foi escrito para todas as nações. Foi escrito apresentando um Cristo universal. E vai apresentar um Cristo que esteve junto de Deus durante todo o processo de criação. E que é aquele que dá o Espírito Santo. E que é aquele que nos
dá o Espírito Santo para ser o ajudador do jovem. Interessante que todas as vezes que Jesus vai falar do Espírito Santo em João, ele o trata de Paráclito, o ajudador. E além de tratar como Paráclito, ele ainda vai falar, ele vai auxiliar, vai te ajudar a recordar todos os ensinamentos. E a gente sabe que quando a gente é jovem, a gente é distraído com muitas coisas, né? Então, às vezes, os ensinamentos a gente tem até dificuldade de lembrar, não é assim? Ou não? É. Por isso, o Espírito Santo também nos ajuda a recordar. João vai apresentar um Paráclito que nos vai fazer identificar o pecado, ou seja, saber o que é bom do que é ruim e tomar a decisão por aquilo que é bom. Olha só como o Espírito Santo apresentado por João é um Espírito Santo feito para os jovens, porque é o período em que nós, seres humanos, somos mais tentados, somos mais frágeis, mais dados à carne. Por quê? Porque a gente quer ser bonito, não é? A gente quer ser apresentável, a gente quer ser elogiado, a gente quer tocar, a gente quer ser tocado. Os hormônios estão aí à flor da pele. Então é um período, um momento em que a gente é mais tentado e o inimigo tenta nos seduzir. Por isso, João vai apresentar o Paráclito como ajudador, aquele que vai te fortalecer e que vai fazer você dar testemunho de Jesus Cristo. É o que ele vai falar no último capítulo de João. Jesus dizendo, e nós daremos testemunho do Cristo. No batismo do Espírito Santo, lá em Atos 2, que é o cumprimento da promessa de Joel que nós acabamos de ler, vai dizer que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Os apóstolos jovens e Pedro. E ali vem um vento impetuoso, enche-os do Espírito Santo de Deus. E ele sai depois dando testemunho. Eram 12 jovens, irmãos. 12. Quer dizer, 12 não, 11, porque Pedro já não era jovem. E desses jovens, mais Pedro, mudou a história da humanidade. 12 pessoas. Mudou a história da humanidade. Não mudou a história de Israel somente, não mudou a história de Jerusalém, porque esse fato da efusão aconteceu em Jerusalém. Não, mudou a história da humanidade. O calendário do mundo foi modificado por causa desses jovens. O mundo se dividiu em antes de Cristo e depois de Cristo. Recentemente, por volta de 65, em Duquesne, nos Estados Unidos, alguns jovens se reúnem. Jovens, num encontro, se eu não estou enganado, de carnaval, um retiro, numa universidade onde eles estudavam com o nome de Universidade do Espírito Santo. Entendendo que a igreja precisava dessa graça de jovens cheios do Espírito Santo, eles clamam e recebem a efusão do Espírito Santo. E graças àqueles jovens, nós temos um movimento na Igreja Católica chamada Renovação Carismática Católica. Um movimento que iniciou com poucos jovens que ousaram clamar a efusão do Espírito Santo de Deus. E mudou novamente toda a história de uma igreja que estava triste, cinza, dentro dos preceitos rituais.
sem renovação religiosa, quase que sufocada pelo secularismo e pelos cismas de divisão. De certa forma, já sobrava ali dentro alguns corações com dúvidas. Já tinha um rito de evangelismo que já não conversava mais com o povo, com a comunidade. E aí o que acontece? Esses jovens são cheios do Espírito Santo de Deus e são conduzidos para dentro dessa igreja. Interessante que quando, acho que uns 15 anos atrás, né, Pedro? A gente falava assim: nós somos um movimento da igreja, mas nós seremos a igreja em movimento. Lembra disso? Você tem que lembrar. Então, é interessante que parece que isso já está acontecendo. Parece que a igreja mudou um pouco o seu rito de celebração. As missas já são mais alegres. Há lugares, há cidades que a missa de toda a diocese já é com espiritualidade carismática, com a ação do Espírito Santo de Deus. E Deus escolheu jovens universitários, faixa etária de 17 a 20 e poucos anos de idade. Vocês estão percebendo o que Deus está falando agora? Estão entendendo o que Deus está querendo falar para o seu coração? Tá, jovem? Ou não? Estou esperando resposta. Tá ou não? Está entendendo? Então coloca a mão no seu coração. Então, Senhor, eu quero ser como José do Egito. Eu quero ser como Moisés. Eu quero ser como Davi. Eu quero ser como os apóstolos. Eu quero ser como os jovens de Duquesne. Eu quero ser um jovem cheio do Espírito Santo. Eu quero ser o José na minha casa. Eu quero ser o Davi na minha igreja. Eu quero ser João na minha comunidade. Do seu jeito aí, vai conversando com o Senhor. Vai clamando o Espírito Santo de Deus. Vai pedindo que Ele te unja, que Ele te transforme. Para que, como ocorreu em Joel 3, ocorra hoje, aqui e agora. Vem, Senhor Jesus, envia o Teu Santo Espírito sobre cada um de nós. Manifesta o Seu poder. Vai orando, meu irmãozinho, minha irmãzinha. Fala, Senhor, eu quero que o Senhor me levante, Senhor. E quero que o Senhor me envie. Eu quero ser agente transformador. Eu não quero ser um jovem, mais um jovem no mundo, mas eu quero ser o jovem, a jovem, capaz de transformar, capaz de ser luz. Vai orando. Vem, Espírito Santo de Deus.